Assalamu alaikum, bem-vindos ao Além das Pirâmides. Mais uma semana findou e as notícias continuam pouco leves no que respeita ao trânsito e aos crimes. Pois é, vamos a isso. A colisão entre dois carros aqui no Egito ocorreu devido a uma grande velocidade. Uma velocidade completamente fora do normal na estrada de Salhia, na área da província de Al-Sharqiya, aí nas proximidades do norte do Cairo. 6 pessoas perderam a vida e outras 2 ficaram feridas em uma colisão horrível na estrada principal do Egito. As autoridades receberam então um relatório chamando no local para que por causa da colisão entre 2 veículos na nova estrada ali na província de Sharqiya. Uma força de segurança se deslocou imediatamente para o local do acidente e ambulâncias transportaram os feridos para os hospitais próximos. As investigações iniciais revelaram que o acidente ocorreu devido à velocidade insana que resultou na morte de 6 indivíduos, incluindo um pai de família e suas 2 filhas, à volta dos seus 15 anos. Nos últimos dias, sites de redes sociais aqui no Egito começaram a falar de uma história de um jovem francês que vivia sem teto pelas ruas de várias províncias egípcias, sem saber nenhum detalhe sobre ele, exceto que ele falava árabe com alguma dificuldade. A história começou num post publicado pela Lost Children, numa página no Facebook especializada em publicar fotos de crianças desaparecidas e de se comunicar com as autoridades interessadas até que elas as devolvam às suas respectivas famílias. O post dizia que o jovem que vivia entre os egípcios em várias províncias como um sem-teto, ele estava procurando abrigo. Ninguém sabia o seu nome, eles até o batizaram como Hassan. Ele vivia ali pela província agora de Beni Suef, a sul do Egito, como um sem-teto, residindo ao lado das paredes das cidades. No último momento era na parede de uma escola na cidade. Ele era amigo dos gatos, de acordo com o post. O jovem sem-teto estava compartilhando a sua comida com um grupo de gatos que estavam ali em volta da casinha dele sem-teto, da sua cama na rua, permaneciam assim até se mudar para o Cairo. No Cairo, Hassan morou na área do Sheraton, uma área até boa, a leste da capital, por um ano. E lá ele teve uma amizade até com um jovem que trabalhava como cabeleireiro. Alguns ali da província de Al-Sharqiya chegaram a compartilhar as refeições com ele e abrigavam ele. Havia pessoas que compartilhavam então as suas refeições ali no fim do dia, não é? E o abrigavam ali na sua cama na rua, não é? Ainda davam algum acolhimento mesmo na rua. A página acrescentou também que os moradores da área simpatizavam com o jovem, consideravam-no uma pessoa diferente ali na área. E gostavam até bastante dele e se certificavam de que ele não tinha memória. Eles viram que ele não tinha memória e ele não se lembrava de nada, não sabia nada sobre a sua família ou sua vida passada. Gradualmente as informações sobre o jovem acabaram sendo descobertas que ele era de origem francesa, egípcia, chamado então François, e sua família viajou para a França já há muitos anos. Ele sofre de perda de memória e ele trabalhou em mais de um país além da França, como a Suíça e Espanha. Mas ele amava o Egito, que ele tinha ouvido falar com a sua família, né? Porque a família morou aqui no Egito, então ele ouvia falar do Egito. E durante uma visita ao Marrocos há 4 anos, ele ligou para o seu pai dizendo que tinha um desejo também de visitar o Egito e viajar para cá para férias. O seu pai pediu para ele até não ir, mas ele insistiu e ele disse então leve os seus remédios, certifica-se se lá no Egito tem os seus remédios especiais para que você possa se tratar. François não respondeu ao conselho de seu pai, não prestou atenção nisso e viajou para Port Said, que é lá perto do canal de Suez, não é? No comecinho ali, depois de Alexandria. Aí era a cidade natal da sua família, meio francesa, meio egípcia, e ele parou de tomar os seus remédios. Aí ele começou a esquecer tudo sobre si mesmo e sobre a sua família. E ele desapareceu aqui pelo Egito. Ninguém encontrou vestígios dele. Até que a sua história chegou à página do Facebook, e as pessoas começaram a publicar fotos, e então a sua família conseguiu chegar até ele, não é? E contou então aos seus primos até aqui do Egito
contou toda a sua história. O Ministério do Interior egípcio anunciou então que monitora a circulação dessas postagens nas páginas dos sites da rede social do Facebook, que inclui a busca então, por pessoas de origem egípcia e que tenha nacionalidade de, às vezes, de outros países, né? Deslocados aqui nas ruas. Então a polícia está sempre de olho nesse tipo de site. E aí estava lá que François estava perdido nas ruas de Porto Said, que foi perdido ali, que ele foi visitar os seus parentes e a partir dali ninguém sabia mais nada dele. E ele então sofria de uma doença mental e ele precisava desses medicamentos. Então a polícia descobriu que o jovem então veio para o país há algum tempo para visitar a família do seu pai em Porto Said e o seu paradeiro não foi mais identificado depois disso, acrescentando que os serviços de segurança conseguiram determinar então o seu paradeiro foi no departamento de polícia de Nosra, no Cairo, e descobriram que ele sofria então de uma doença psicológica que vem sendo tratada há vários anos. O Ministério do Interior egípcio disse que a coordenação foi feita com a página privada que publicou o seu caso. E a família do jovem acabou ali comparecendo e recebeu ele, não é? Essa família que estava em Porto Said. E ele foi entregue e eles assumiram a promessa de que iam cuidar bem dele, enquanto a embaixada da França está conduzindo todos os procedimentos para o jovem voltar para os braços da sua família em França. Uma história diferente, inusitada. Pedaços de uma menininha em sacos de lixo em Alexandria. Um mistério que confunde os egípcios neste momento. As autoridades encarregaram então a medicina forense da autópsia para indicar a causa da morte e realizar as análises da impressão digital, genéticas, tudo o que for necessário para revelar então a identidade dessa vítima. Então, nesse incidente trágico, as autoridades de segurança do Egito estão conduzindo extensas investigações para descobrir o mistério de encontrar a identidade desse corpo de uma menina que foi infelizmente esquartejada, jogada dentro de sacos de lixo em um dos lagos salgados, né, ali no sul da província de Alexandria. A história começou com a polícia recebendo uma denúncia da polícia de Muharrem Bey, ali em Alexandria, de um pescador que relatou que enquanto ele pescava no lago Mariut, ele encontrou um saco de lixo que cheirava muito mal e quando ele abriu, ele ficou surpreso com os restos humanos dentro dele. Os serviços então de segurança e o pessoal da forense imediatamente se deslocaram ao local e começaram as buscas pelos outros sacos de lixo e foi tudo encontrado com os restos humanos já em estado avançado de decomposição, até por causa do sal. Descobriu-se que ela era uma menina, mais ou menos na casa aí dos seus 20 anos, talvez não, branca, cabelos pretos e em avançado estado de decomposição, devido à salinidade da água, que é extrema ali naqueles lugares, né? Porque a Alexandria até tem ali muitas salinas. Em seguida, então, o relatório do incidente foi imediatamente ali registrado e o Ministério Público ordenou a transferência dos restos mortais para o necrotério do Hospital Universitário de Smurra. Investigações das câmaras de vigilância local também estão em andamento, assim como a medicina forense. Aguarda-se o resultado de todos esses exames para descobrir o mistério atrás deste caso. Descoberta de uma estranha espécie de baleia que viveu aqui no Egito há 41 milhões de anos. Pois é, esse país aqui tem muito que se lhe diga. Não é só terra de faraós, mas terra também de muitos dinossauros. A Universidade de Mansura, no Egito, anunciou a descoberta de uma estranha espécie de baleia que viveu há 41 milhões de anos no país. A universidade afirmou também que esta baleia é um dos menores e mais antigos ancestrais das baleias vivas aquáticas, que mais tarde elas evoluíram e foram dar origem aí a outras espécies de baleia. O Dr. Sherif Youssef, presidente da Universidade de Mansura, disse que uma equipe de pesquisa liderada por cientistas egípcios nessa Universidade de Mansura conseguiu registrar uma nova descoberta das espécies de ancestrais de baleias extintas que vagavam pelas águas egípcias
há cerca de 41 milhões de anos. O paleontólogo egípcio Hisham Salam, líder da equipe de pesquisa, disse que essa nova baleia pertence à família de baleias Basilosauridae, um grupo de ancestrais de baleias extintas que representam os primeiros estágios completos da vida das baleias na água, depois que seus ancestrais se mudaram da terra para a água. Embora esse grupo de ancestrais de baleias tenha desenvolvido características semelhantes a peixes, como a transformação do membro anterior em barbatanas, o alongamento das vértebras e o crescimento da barbatana da cauda. Eles tinham membros posteriores que podiam ser vistos o suficiente para chamá-lo de perna, que nunca foram usados para andar por causa de seu pequeno tamanho. Então esses fósseis revelaram que tinham pequenas pernas, mas que não eram usadas. Foi a transição da terra para o mar. O Dr. Mohamed Samer, autor principal do estudo e membro do conselho do Centro de Escavações Vertebrais da Universidade de Mansura, ele disse que encontraram os fósseis da nova baleia, que consiste em um crânio, mandíbula, dentes, a primeira vértebra cervical e partes do osso que está localizado abaixo aqui da língua. Ele acrescentou que depois de estudar as dimensões dos ossos no museu e fazer as equações matemáticas ali para inferir o comprimento e o peso da baleia, ele descobriu que essa nova baleia tinha mais ou menos cerca de 2,5 metros de comprimento, pesava cerca de 187 quilos, sendo assim a menor entre todos os membros de sua família de todo o mundo. Ele acrescentou que a baleia foi capaz de nadar de forma eficiente e possivelmente mergulhar em diferentes profundidades, assim como seus netos golfinhos se parecem hoje, nos provando com uma compreensão sem precedentes da história da vida, evolução e geografia antiga das primeiras baleias. Abdallah Jawar, membro da equipe científica, explicou que essa baleia vivia na região quando um grande setor de terra egípcia era coberto por um vasto mar, conhecido pelo Mar de Tethys, onde viviam antigos animais marinhos, incluindo os ancestrais das baleias que vivem hoje. Ele acrescentou que o estudo anatômico detalhado de fósseis de baleias mostrou que é completamente diferente de todos os outros pares de baleias anteriormente conhecidos, pois tem um padrão único de dentes que lhe permitiu descobrir diferentes habitats. Essa baleia é completamente diferente das outras encontradas. E vocês já podem agora ter mais certeza de que esse deserto imenso aqui no Egito um dia foi mar. Um terremoto foi registrado a 480 quilômetros ao norte da cidade de Damietta e atingiu a magnitude de 4,76 na escala de Richter. O Instituto Nacional de Pesquisa Astronômica e Geofísica disse que as estações da Rede Nacional de Sismologia e Acompanhamento do Instituto aqui no Egito registraram essa semana um terremoto de 480 quilômetros ao norte da cidade de Damietta. A magnitude do terremoto foi apenas de 4,76 graus na escala de Richter. Eles enfatizaram que o tremor não causou nenhuma perda de vidas ou de instalações. No dia 25 de julho, o Egito sofreu também um tremor um pouquinho mais elevado, com 5,6 na escala de Richter, e mesmo assim sem perdas. Esse tremor aconteceu a 730 quilômetros ao norte de Arafat, ao norte do Sinai, e estava com uma profundidade de 17,5 quilômetros. Em abril, o país também foi atingido por um forte terremoto com uma magnitude de 5,3 na escala de Richter, e o seu centro estava a 600 quilômetros da cidade de Salum, aqui na província de Matru, ou seja, ali mesmo pertinho da fronteira da Líbia, ao norte do Egito, e foi sentido pelos moradores dessas províncias costeiras aqui da cidade de Matru, mais assim para perto da Líbia. Antes disso, dia 23 de março, também a província de Assuan, no sul do Egito, foi atingida por um terremoto com 4 graus na escala de Richter. Em fevereiro passado, o Egito também foi submetido a 3 terremotos consecutivos sentidos por moradores de algumas províncias no Cairo, Calíbia, Suez, Port Said e Ismailia. O Instituto de Pesquisa Astronômica afirmou que 3 terremotos foram observados
com diferentes graus de força, o último dos quais foi com uma magnitude de 4.9 e 4.5 na escala de Richter no Suez, e foram precedidos por outro de um grau mais fraco. Pois é, essa região aqui sofre atividades sísmicas, e a maior delas foi quando esteve ali juntamente com a Turquia, que foi sentido um pouco aqui nessas regiões mencionadas. Na noite de quarta-feira, um jovem, Tariq Mohammed, que pratica musculação e é muito conhecido aqui no Egito até como o Tarzan ocidental, ele, caracterizado então por sua força e super habilidades, ele veio a falecer. O jovem faleceu depois de tomar uma overdose de estimulantes que levou a um ataque cardíaco grave, após o qual deu seu último suspiro. O jovem falecido era famoso então pelo seu desfile, na qual ele era capaz de arrastar e rebocar caminhões gigantes sozinhos, levantar toneladas de ferro e rebocar 15 carros ali na cidade de Taunton, a capital da província. Uma vez ele conseguiu rebocar 4 caminhões pesando 1.000 toneladas de uma vez só. A promotoria decidiu então enterrar o corpo e designar os serviços de segurança para divulgar rapidamente as circunstâncias do incidente e conduzir as suas investigações sobre o acontecido. Ou seja, já foi liberado para o funeral, apesar das investigações continuarem. Um massacre indescritível no Egito. Um homem sai da cadeia e resolve por fim quase a sua família inteira, pelo menos a sua esposa e as suas 5 filhas. Ali na área ali de Giza, as pirâmides, não é? Acordou com essa tragédia indescritível, numa região um pouco meio inacessível, onde muitos prédios novos estão sendo construídos, restava ali um bairro ainda assim meio que longínquo. A casa deles estava um pouco até meio que inacessível para dar conta logo do ocorrido, o que dificultou a chegada ao local ainda assim rapidamente para acudir a essa tragédia. Então, a cidade ali da região de Giza acordou com essa tragédia, quando os serviços de segurança então receberam a denúncia de um assassinato. Prontamente se moveram para o local e descobriram que o acusado se chamava Moli e trabalhava em sucata. Ele era um sucateiro e foi recentemente libertado da prisão porque ele havia cometido um crime de roubo. Então a denúncia desse homem chegou que ele havia cometido um crime hediondo, onde ele tirou a vida da dona de casa, sua esposa, e de uma de suas filhas. E 4 meninas estão neste momento no hospital lutando entre a vida e a morte. Imediatamente começaram a averiguar e pedir as provas forenses para realizar os trâmites necessários, levantar os vestígios do acontecido. Então, segundo o relato dos vizinhos, um deles relatou que ouviu sons de gritos na rua, dizendo que alguém tinha matado sua esposa e filhas, explicando que o assassino havia aumentado o som de músicas na sua casa para encobrir os gritos das vítimas. O dono de um café próximo, onde o acusado costumava frequentar, ele explicou que ele vinha ali, conversava com as pessoas espontaneamente e que ficou muito surpreso com isso tudo que ele fez. No entanto, outros relatos sugeriram que havia desentendimentos conjugais por trás desse crime hediondo. A polícia investiga também que se o acusado ele estava tomando substâncias narcóticas, especialmente desde que ele foi libertado da prisão, após ele cumprir a pena por um roubo. Eu acho que ele passou 3 anos apenas por este roubo que ele cometeu e ele foi solto e pouco tempo logo a seguir já cometeu outro crime e agora dessa ele não sai mais da prisão, porque ele pega logo a pena capital. As vítimas são a esposa dele, que é a Rania. Rania tinha 39 anos, uma dona de casa, sua filha Diana, que tinha 9 anos, e as outras mais velhas estão no hospital. As outras têm 16 anos, 15 anos e tem uma pequena ainda de 8 anos que conseguiu escapar. E estão lutando entre a vida e a morte no hospital. As 2 filhas mais velhas, que estavam feridas no hospital, ainda conseguiram falar e elas confirmaram que seu pai sempre usava substâncias narcóticas e na data do incidente houve uma briga verbal entre ele e a mãe e que se transformou numa briga maior, durante a qual ele usou uma arma branca e agrediu a todas elas. E ainda tentou incendiar a casa. O acusado ele foi pego
depois dele fugir e se esconder na residência de um amigo. Ao ser confrontado pela polícia, ele confessou todo o crime e segue preso e aguarda o julgamento. Minha alma está abalada. Estão transformando as pirâmides num zoológico a céu aberto. Foi essa a frase do Dr. Zahi Hawass, o famoso egiptólogo, arqueólogo egípcio, que denunciou parte do assédio de turistas na área das pirâmides. Esse assédio, essa perseguição por os trabalhadores e os vendedores nas pirâmides, incluindo os dos animais. Durante uma reunião de mídia, ele expressou a sua esperança de transformar a pirâmide em um museu, dizendo: minha pirâmide está se transformando num zoológico. Ele ama essa parte cultural e ele é um dos grandes arqueólogos aqui do Egito, muito famoso, muito conhecido. Vocês veem ele até nos filmes, filmes documentários aqui do Egito, né? Ele é sempre o principal, já tem uma certa idade. Ele acrescentou que a área das pirâmides tem muitas manifestações das quais os turistas locais e internacionais reclamam o tempo todo. O assédio é terrível, tanto para vender coisas como também vender passeios com os animais. Para onde as pirâmides vão, você encontra aqueles que te dão de tudo e aqueles que querem montar no camelo e no cavalo. É uma coisa terrível. E claro, todos os turistas reclamam disso. Ele tem essa consciência e resolveu colocar a boca na televisão. Tem que ser nas mídias. As palavras do arqueólogo vieram depois que ele leu uma declaração de uma turista, e existem várias, mas calhou dele ler uma declaração que lhe tocou de uma das turistas em um site na qual ela dizia que não repetirá a sua visita ao Egito novamente por causa do assédio. Assédio que vocês entendem às vezes somente como perseguição aos turistas, mas aqui no caso a venda de coisas dentro ou nos arredores das pirâmides, e em todo o Egito é assim, é o pior. Ele enfatizou a importância de ensinar turismo aos alunos do ensino fundamental, para que eles saibam a extensão do seu impacto em cada casa, enfatizando a necessidade de respeitar o turista, porque o turismo ele é um recurso importante para a nação, para a moeda egípcia, para fortalecer essa mesma moeda, para o aumento da renda nacional egípcia, de acordo com ele. Milhares de anos após a sua construção, as pirâmides ainda são o símbolo mais forte da civilização egípcia hoje. As pirâmides não são apenas o motivo que os visitantes vêm ao Egito, mas também são uma fonte de inspiração para a arte, a vida cultural do Nilo e em todo o mundo. Especialmente porque foram construídas com enormes pedras que foram movidas da área de Assuã ao sul do Cairo, ao sul do Egito, através do rio Nilo, chegando ali até a área das pirâmides. Então, esperamos que grandes mudanças, a partir dessa declaração do famoso arqueólogo, venha a produzir realmente algo diferente nesse país. A inflação nas cidades do Egito continua a aumentar. Marcou 36,5% no mês de julho. Os preços dos alimentos subiram 68,4% em julho. A inflação nas cidades egípcias em junho foi de 35,7%, o que também já é um recorde. Mensalmente, os preços subiram 1,9% em julho. O preço do açúcar, por exemplo, subiu 24% no mês. A Libra caiu cerca de 50% desde março do ano passado, depois que a crise na Ucrânia expôs as fraquezas da economia egípcia. Aumento nos preços do grupo de cereais e pão em 55,7%, mais da metade, gente. O grupo de carne e aves, 93,4%. O grupo de peixe e frutos do mar, 83,4%. O grupo de laticínios, queijos e ovos, 64%. O grupo de frutas teve um aumento de 42,8%. O grupo dos vegetais, 82,3%. E o grupo de açúcar e alimentos açucarados, em 38,4%. O grupo de outros produtos alimentícios, em 67,6%. O grupo do café, chá e cacau, 76%. E o grupo de água mineral e sucos gasosos, em 32%. Aonde vamos parar? Não sabemos. É preciso algo urgente. A fome aumentou muito no Egito. E foram essas as notícias por hoje. Voltaremos semana que vem, se Deus quiser.
boa semana para todos vocês. Fiquem com Deus.